Mateus capítulo 24. Os discípulos estavam ansiosos, curiosos, queriam saber sobre os sinais da volta de Jesus, né? E aí Jesus, ele começa dizendo assim, ó, Mateus 24, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vocês estão ouvindo falar de guerra? Estão ouvindo falar? Está escrito aqui, ó. Nos últimos tempos, a gente ouviu falar de guerras e rumores de guerras, né? Está acontecendo aquela guerra lá na Ucrânia, né, com a Rússia, e também lá em Israel, também com aquele povo lá, o Hamas, né? Então, ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Aí diz assim, ó, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Coronavírus, que recentemente matou milhares de pessoas, é uma peste. É uma peste, né? Aí fizeram essas vacinas, agora está vindo à tona, né, que muitas dessas vacinas aí são tão perigosas quanto o coronavírus, né? Algumas delas, né? Então, são sinais do fim, né? Aqui diz terremotos em vários lugares. Aqui a nossa região não é uma região que costuma ter terremoto, mas hoje tem vários lugares do país que tem do mundo, né? Que apresenta terremoto, isso na atualidade, né? Principalmente naquela região da Ásia, né? E aqui diz, ó, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Aí diz assim, ó, então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui está dizendo que nós que representamos a Jesus, nós vamos atrair ódio. As pessoas vão chegar a nos odiar por seguir a Jesus. Hoje já está acontecendo, né? Com essa divisão política que acontece no país, hoje já existe já um certo discurso de ódio, né? Já existe uma certa divisão no país hoje, né? Quem é da esquerda e quem é da direita, quem é do partido do lado A e do lado B. Então hoje o Brasil, de uma certa forma, ele já está meio dividido, né? E existe um certo discurso de ódio daqueles que não professam o mesmo entendimento político, né? E isso é agravante, porque Deus, ele nos criou para amar, inclusive, o nosso inimigo. Deus quer que a gente ame até o inimigo, Ele quer que a gente ore até por aqueles que fazem mal. Então eu não posso ter inimigo, independente da pessoa ser do partido A ou B, eu tenho que orar por ela, eu tenho que amar aquela pessoa. E se de repente eu estou mais certo do que ela, eu tenho que orar para que Deus convença ela, não é? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, não é na força do braço que eu vou conseguir convencer uma pessoa a pensar como eu, né? Isso é uma obra do Espírito Santo. Então, o segredo para que o Brasil possa, as pessoas ter um só entendimento, um só pensamento, é a oração, né? A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a face de Deus, né? Então, e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados da nação e vai sarar a nossa terra. Então, o segredo para ver o Brasil transformado é a oração, né? É o povo rendido, independente de partido político, independente de crença religiosa, se eu sou da igreja A, B ou C, é todo mundo se unir em oração e arrependimento para que Deus transforme o nosso país. Da mesma forma também, né, para a Venezuela, né, e todos os outros países do mundo, né? Lá na Venezuela também estão passando um momento difícil lá, né? E a solução é a oração. Não existe arma mais poderosa do que a oração, né? Aqui diz, né, que vai chegar um tempo onde as pessoas vão se trair umas às outras. Elas vão trair umas às outras. Isso já está acontecendo, né? E vão se odiar uns aos outros. Aí diz ainda que vai surgir muitos falsos profetas, né? E que vão enganar muitos. O que é um falso profeta? O falso profeta é a pessoa que se aproxima
das pessoas para pregar o evangelho, mas lá no fundo, aquilo tem interesses, né? Ela está com interesse, muitas vezes interesse financeiro, está com interesse de ganhar alguma coisa, de ganhar alguma retribuição, né? Imagina se eu viesse aqui hoje à noite pregar a Bíblia esperando receber algum pagamento para isso, né? Já não teria valor nenhum diante de Deus. É porque se eu faço algo esperando receber algo em troca, isso para Deus já não tem, já perdeu o valor, né? Mas que Deus nos livre e guarde, né? E então aqui está dizendo que vai surgir muitos falsos profetas, né? São verdadeiros lobos disfarçados de ovelhas, né? E aqui continua dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, né, a maldade, o pecado vai se multiplicar tanto na terra, que o amor de muitos, né, aqui na minha versão diz que de quase todos esfriará. E aí eu quero dizer por que eu toquei nesse ponto, né? Eu estava aqui meditando o cuidado que a Diana tem com aquelas bonecas, né? Imagino que é o xodó dela, né? E são várias bonecas, né? Hoje, o ser humano não consegue ter esse mesmo cuidado com o ser humano, né? Algumas pessoas conseguem ter esse cuidado com os animaizinhos, né? Hoje, a começar aqui pela nossa cidade, que era uma cidade que tinha um pet shop, né? Hoje deve ter mais de 10 pet shops, uma cidade pequena como a nossa. Por quê? Porque cresceu muito essa questão do cuidado com os animalzinhos, né? Cuidado com o gatinho, cuidado com o cachorrinho. Hoje quase todo mundo hoje tem um cachorrinho, tem um gatinho e tem esse cuidado do pet shop, né? Que passa na casa da pessoa para pegar o gatinho, o cachorrinho, para levar para tomar banho. Ter todo aquele cuidado, né? Recentemente a minha cachorrinha se machucou e eu tive que levar lá, né, no veterinário para poder ser medicada, para poder ser tratada, tomar um banhinho e tal. Mas eu confesso que eu não sou tão apegado, né? A gente tem a cachorrinha lá em casa que eu adquiri na época, uma cachorrinha adotiva, por causa da minha filha, que queria muito ter uma, né? E a gente aprendeu que é até bom ter um cachorrinho para quando um filho tem um trauma com um animalzinho, aí tendo o cachorrinho bebê ajuda a perder o trauma, né? Mas ela não é muito, lá em casa nem todo mundo, nem muito, quase ninguém é apegado assim aos animalzinhos, né? Mas a gente procura cuidar da melhor forma, né? Mas a verdade é que muitos hoje têm um cuidado muito maior pelos animalzinhos do que com o próprio ser humano, né? E olhando ali o exemplo da Dayana, né, o cuidado dela com as bonequinhas, aquilo me trouxe um sentimento assim, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a gente não permita que esse esfriamento aqui venha acontecer com a gente, né? Que a exemplo da Dayana, né? Que cuida no entendimento dela, eu tenho certeza que no entendimento dela, aquelas bonecas ali é como se fossem verdadeiras crianças, né? Não é, Dayana? Eu creio que na mente dela, aquelas bonecas é como se fossem crianças, como se fosse de verdade, né? Então ela tem aquele carinho, aquele zelo, né? É um amor de criança mesmo, né? E a Bíblia diz que quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus, né? E nós adultos, com o passar do tempo, por causa das decepções, por causa das traições, por causa da rejeição, solidão, pessoas que nos enganam, que nos trapaceiam, que nos machucam, né? A gente começa a perder a fé, a esperança no ser humano. A gente começa a pensar, ó, mais um impostor aí, ó, mais um lobo disfarçado de ovelha, né? Então, isso é muito perigoso, né? Porque nós não podemos deixar o nosso amor esfriar, né? Porque assim como Deus é amor, o principal mandamento da Bíblia é o amor, né? A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus de toda a força, alma e entendimento e ao meu próximo como a mim mesmo, né? Jesus Cristo disse que no Evangelho de João, nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então como é que eu identifico alguém que é discípulo de Jesus? Pela roupa que ela usa? Pela cor do cabelo? Pelo penteado? Pelo carro que ela tem? Pela casa que ela tem? Não. Eu identifico um verdadeiro discípulo de Jesus quando eu pratico o amor.
né, o apóstolo Paulo, São Paulo, escrevendo uma igreja chamada Igreja de Corinto, na Grécia, ele disse, ainda, né, é um dos textos mais lindos da Bíblia, né, já virou até música, né? Ele diz assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse aqui é o amor do tipo de Deus, né? O amor ágape. Ô mãe, dá um suco pra ele. Depois a gente toma o suco, fica tranquilo. Tá tudo certo. E é a preocupação que ela tem, né? Isso é amor, né? Isso é amor, né? É o zelo dela, a preocupação dela de poder servir o suco pra gente, né? Então, esse sentimento não pode faltar pra gente, né? O dia que a gente, que o nosso amor esfriar, nós vamos ficar parecido com um bicho. A gente, é verdade, né? Porque o que distingue, a Bíblia diz que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é amor, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos agir como Deus age, com a mesma essência, a essência do amor. Mas, infelizmente, com o pecado, né, com o distanciamento de Deus, o ser humano ele perdeu isso. E se a gente não se voltar para Deus, não se aproximar de Deus, esse amor não é restaurado. E o ser humano que não tem esse amor, ele não fica parecido com Deus, ele fica parecido com o bicho. Né? Para mim ficar parecido com Deus, eu vou precisar me aproximar de Deus, para Deus trabalhar a minha vida, trabalhar o meu coração, para que eu tenha esse tipo de amor aqui. Ó. Porque esse amor do tipo de Deus é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? É um amor excelente. Né? Eu queria acrescentar ainda uma informação que eu aprendi recentemente. Tem uma expressão, né, que fala que o verdadeiro amor do tipo de Deus é uma palavra, eu acho que é uma palavra grega, é a palavra ahavá. Ahavá é um amor que tudo vence, né? É um amor que não muda, né? Então, esse é o amor do tipo de Deus, né? É um amor que ele é sofredor, ele é benigno, né? Aqui diz, né, que ele tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Quando eu estou em amor, né, esse amor do tipo de Deus, ele é um amor que ele sofre, está disposto a sofrer tudo, a suportar tudo. Hoje em dia, nos casamentos, por exemplo, tem gente que não suporta mais nada. Né? Se o marido deixar uma toalha molhada em cima da cama, já é motivo para brigar. Né? Se o filho deixar um chinelo no meio da sala, um tênis, né, jogado na sala, a mãe já fica louca, diz, meu filho, o que está fazendo esse tênis aí no meio da sala? Né? Aí o filho bota a louça em cima da mesa, já é um filho adolescente, já tem condições de lavar a louça, mas ele só sabe fazer sujeira. Mas lavar ele não lava. Né? Aí agora os filhos da gente, eles pedem lanche, né? Antigamente era diferente, agora está com vontade de comer alguma coisa à noite, pede lá um delivery, pede uma pizza, pede um lanche, aí eles comem o lanche, deixa o papel do lanche em cima do sofá, às vezes dorme em cima do sofá assistindo um filme, né? E fica lá o papel do lanche, o ketchup, a maionese, tudo jogado em cima do sofá. Aí o bobo do pai e da mãe é que tem que ir lá limpar o lixo do lanche, né? Porque se a gente não der ordem, o filho nem isso ele faz, né? E se a gente dá ordem, eles ficam bravos com a gente. Fica, ô pai, que é? Deixa eu aqui em paz. Né? Então,
Só que se eu amo, né? Se eu amo, o amor tudo suporta, né? Se eu amo, eu faço de conta que eu não escutei, eu vou lá, pego o lixo do meu filho, boto o lixo no lixo, lavo a louça dele e no tempo certo ele vai aprender, né? Porque não é por força, é por violência. Não é na força do meu braço que eu vou mudar um filho. Não é pegar um filho, espancar ele batendo que eu vou mudar o filho, né? Eu aprendi que um pastor de ovelhas ele tem dois instrumentos. Ele tem uma vara e tem um cajado. A vara é para disciplinar a ovelha e o cajado é para dar colo. Quando ela se machuca, o cajado do pastor ele tem um tipo de um bordão, aí ele pega ela pelo pescoço e bota no ombro dela e fica andando com ela um bom tempo, até ela sarar e para ela pegar de novo. Salmo 91 que fala em cajado, não é? Salmo 23. 23, né? Tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23. Então, aí eu aprendi com um pastor meu, né, que excesso de vara deixa a ovelha rebelde. E excesso de cajado, excesso de colo, deixa a ovelha manhosa. Então, assim é com os nossos filhos. Né? Até no relacionamento conjugal. Se eu só querer repreender, disciplinar, corrigir, eu vou deixar a pessoa rebelde. Daqui a pouco meu filho não vai querer nem me ver mais. Ó, lá vem o meu pai chato. Né? Só quer me corrigir o tempo todo. E não pode, agora tá proibido apontar dedo aqui, tá bom? E se eu fico só dando colo, só carinho, só colo, e passando a mão na cabeça o tempo todo, aí eu vou tornar um filho manhoso. Né? Esse filho não vai ter força para nada, ele nunca vai conseguir enfrentar as dificuldades da vida, as lutas da vida. Por quê? Porque foi muito mimado. Né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Um pouco de disciplina, um pouco de colo, um pouco de carinho, de amor e um pouco de correção, né? É o equilíbrio, né? A palavra-chave na vida da gente é o equilíbrio, né? Então eu quero ler, para encerrar aqui, esse texto de Mateus 24 que eu estava lendo, né? Diz que o amor de quase todos esfriará, né? Então que Deus nos livre e guarde que nosso amor não esfrie, né? E aí ele vai dizer assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui a Bíblia apresenta duas informações muito importantes. Primeiro, como é que eu sei quando que vai vir o fim de todas as coisas? Né? Quando essa palavra aqui for pregada em todo mundo. Quando todo mundo ouvir falar esse evangelho aqui, aí vai vir o fim. Enquanto isso, o fim não chega. Né? E tem muitos lugares ainda que esse evangelho ainda não chegou. Né? Mas aqui tem uma informação importante aqui, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas vai ser bem por isso. Como é que eu sei que eu vou ser salvo? Primeiro, a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 10, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim, ó, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui diz, ó, se com a minha boca eu confessar a Jesus Cristo como meu Senhor, e no meu coração eu acreditar que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, eu serei salvo. Então a primeira coisa, para mim ser salvo, eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Quando eu creio de todo o meu coração que eu sou um pecador, que eu estava perdido, eu merecia a condenação eterna, nós merecíamos o fogo eterno, o inferno, porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus, porque Deus é santo. Então, o que Deus fez? Deus criou um plano
para salvar toda a humanidade. Ele enviou seu Filho aqui na terra. Ele nos amou de tal maneira que ele deu seu Filho único, seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou tanto que ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar. Quem deveria ir para a cruz era nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Jesus nunca pegou, Jesus é santo. Mas ele decidiu ir na cruz no meu lugar. Então agora, se eu acredito nisso, se eu acredito nesse sacrifício, se eu entendo que eu sou um pecador e que preciso de um Salvador, a Bíblia diz que se eu fizer essa confissão com a minha boca e eu acreditar no meu coração, eu vou ser salvo. Porque está escrito que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Se eu invocar o nome dele, se eu confessar o nome dele, eu vou ser salvo. Aí o que mais que precisa? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Depois de eu confessar com a minha boca, eu tenho que perseverar do lado dele. Não basta eu confessar a Jesus com a minha boca hoje e amanhã eu ir lá para o boteco lá do João lá, do Joaquim e tomar todas. Ir lá para casa de droga e usar um monte de droga. Ou para casa de prostituição e me prostituir com um monte de mulher. Né, e fazer um monte de coisa errada. Né? Aí eu vou perder. Né? Então eu preciso perseverar. Eu tenho que confessar com a minha boca e eu tenho que perseverar até o último dia. Se eu perseverar até o último dia, a Bíblia diz que eu serei salvo. Amém? Deu para entender? Então eu quero convidar vocês, nós vamos estar fechando os nossos olhos agora e vou estar fazendo uma oração. E eu quero dar uma oportunidade para vocês. Eu não sei se algum dia vocês aqui tiveram uma oportunidade de fazer uma oração como essa que a Bíblia ensina. Uma oração na qual eu confesso Jesus com a minha boca. Aqui diz, se confessares a Jesus com a tua boca e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu quero estar convidando vocês a fazer essa oração. Se vocês querem confessar que Jesus é o Filho de Deus, a gente vai estar fazendo essa oração e depois ao mesmo tempo orando para que Deus nos dê esse espírito de perseverança, né? Perseverança, continuar firme, né? Até o fim do lado dele. Porque eu preciso perseverar até o último dia. Amém? Vocês aceitam a gente fazer essa oração? Vamos fazer? Então vamos fechar os nossos olhos então. Amém? E eu vou estar fazendo a oração que vocês podem repetir. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, porque nesta noite eu entendi o quão é importante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Eu confesso nessa noite Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Espírito Santo, vem habitar em mim. Escreve uma nova história na minha vida e através da minha vida. Senhor, ajuda-me a perseverar ao teu lado até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Essa é a oração mais importante que a gente pode fazer. Amém? Agora eu quero dar uma oportunidade para vocês. Primeiro, se quiser fazer alguma pergunta, né? Daquilo que a gente falou, ou até alguma outra pergunta diferente que a gente não mencionou. E depois, se vocês quiserem compartilhar alguma necessidade de vocês, alguma dor, algum desafio, algum problema, alguma luta que vocês estão passando, porque a gente quer estar orando por vocês. Amém? A gente crê que através da oração
Deus pode mudar todas as coisas. O sentimento de rejeição, assim como o sentimento de solidão, né? O nome já está dizendo, é um sentimento. É vazio. Não necessariamente que ele é verdadeiro. Às vezes as pessoas que estão próximos a nós, elas não sabem como falar a nossa linguagem de amor. Não. E a gente às vezes se sente até desprezado por elas, né? Eles não entendem a gente. E nem sempre isso é uma verdade. Às vezes eles nos amam, só Eu acho que não. porque não conseguem demonstrar. Né? Eu acho que não. E mesmo que esse sentimento seja verdadeiro, ainda assim, Deus tem poder para restaurar todas as coisas. A pessoa mais importante eu já perdi, foi meu pai. Eu não sabia se ele Você estava não larga da cadeira do meu avô? Faz quantos anos que ele Já faz? faz 5 anos. 5 anos. Eu não sabia. Vai morrer numa noite de carnaval, no sábado. Que falar, gente? Deus es bom. Deus es bom. Y Dios permite toda nuestra vida con un propósito. Con un propósito. Y ese propósito es que entreguemos nuestra vida a Jesús. Porque Jesús quiere hacer algo grande en vos. Y Jesús es el que cura esa ferida que tiene vos. Esos sentimientos, ese soledón que tiene vos. Solo Dios es el que llena ese vacío en este hogar. No solo en vos, en todos aquí. Las brigas. Yo estoy hablando lo que el Espíritu Santo me está ministrando. Las brigas, las peleas, las brigas que tienen aquí vos. ¿Dios? ¿Por qué? Porque aquí hace falta Jesús en esta morada. Tienen que entregar su vida a Jesús. Todo. Todo. No votar para Jesús que no poso, porque Él está en la condición. No, no, no. Si Jesús faló en su palabra que todo lo podemos en Él, que Él va a dar la fortaleza para nosotros, de congregar, de procurar su presencia, de ir a una iglesia, de congregar. Solo Jesús es el que puede curar esas feridas en nosotros. ¿Entendió? Y solo Jesús es el que puede hacer ese milagro aquí en esta morada. Y solo Él. Pero entregando y tomando una determinación en nuestra vida. De entregarle nuestra vida a Jesús. Yo solo quiero hacer una pregunta para ustedes aquí. Ya sabiendo la condición de Dayana. ¿Entendió? Dayana no es excusa para Jesús. Porque Él apoya a la iglesia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Jesús. Entonces, ¿qué está impidiendo a ustedes de ir a la iglesia? Aparte de la condición de Él. ¿Qué impide para ustedes ir para la iglesia? ¿Qué? ¿Qué está impidiendo? Ustedes pueden hablar conmigo. Lo que falemos aquí, aquí fica. Primeramente Dios, pastor que está aquí presente, y ustedes. ¿Qué impide a você de ir a la iglesia? Não sei. É uma coisa muito forte. Claro. ¿Sabe por qué? Nada dá certo. Porque la Biblia fala que nuestra lucha no es con carne ni sangre, es una lucha espiritual. Y por eso que el diablo ha querido destruir a vos. Que tires tu vida, que te envenenes, mátate, afólcate, toma comprido, envenénate, muerte, porque ese es Satanás. Jesús no va a falar eso. Jesús más bien está falando. Y esto no es por un acaso. Eso fue Dios que botó eso en su corazón, mujer, de abrir esta morada para Él. Porque no es porque el pastor canta bonito, porque venimos a... No, es porque Jesús permitió en tu corazón de abrir la morada para Él. Y Dios le plació, olió tu corazón, olió el corazón de Él y olió el corazón de Dayana también. Entonces, es Jesús que está tratando con ustedes aquí.
Es Jesús directamente con vos aquí. Porque eso que pone Jesús en su corazón de ser un convite para pastor, de venir, hacer un culto, eso no fue Satán. ¿Por qué? Porque él fala también. El diablo también fala. Chira tu vida. Nadie te comprende. Nadie te quiere a ti. Tú estás loca. Porque eso es lo que fala Satán para ti. Entonces, vocês son los que tienen el libre de albedrío. Vocês son los que tienen la determinación y la decisión de congregar. Porque eso es lo que falta aquí en este hogar. Jesús. Eso es lo que falta aquí. ¿Para qué? Para que el diablo tiene que fugir de aquí en el nombre de Jesús. ¿Entendió? Que ya eso no tenga una perturbación más, vos está escuchando al maligno que tira su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia fala que la lucha no es con carne ni sangre, es una lucha espiritual que hay aquí. Una briga terrible hay aquí, entre voces aquí. Pareciera de locura. ¿Sí o no? Sí. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me está revelando. ¿Ves? Entonces tiene una briga terrible aquí. Entonces, ¿cómo se acaba eso? Congregando. Congregando. Porque al diablo no le gusta que haya paz. Al diablo no le gusta eso, que en una morada haya paz, haya tranquilidad. No. Es lo que quiere que haya briga, que se maten unos con los otros, que se chiren su vida. Pero Jesús no quiere eso para ninguém. Jesús lo que quiere es que las personas, la familia, abran la puerta de su morada y dejen pasar a Jesús. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque Jesús es un caballero y Jesús respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tienen que abrir nuestro corazón para Él. Él fala en su palabra. Yo estoy en la puerta. Hoy Jesús está aquí en la puerta aquí. Mujer, abre la puerta de tu corazón. Hombre, abre la puerta de tu corazón. Dayana, abre la puerta de tu corazón para poder Él entrar en nosotros. ¿Sabe quién es un sucio? El diablo es un sucio. Él entra en las brigas, en la desigualdad. No, que vamos a almorzar aquí, no vamos a almorzar aquí en la mesa, vamos a almorzar para el cuarto. No vamos a almorzar aquí en la mesa, voy a almorzar para allá afuera. No gusta que así estén juntos aquí almorzando, no gusta eso. A Él no gusta eso. ¿Entendió? Entonces, hoy, esta noche, está Dios tocando la puerta de su morada. Son voces los que tienen que poner de su parte a congregar. Dios los ama. Aquí lo único en la tierra que nos ama es Dios, más ninguém. Porque ni me atrevo a decir que ni la madre no ama a nosotros. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús es el que ama al ser humano. El ser humano es malo, así como fala la Biblia. En los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. Se rebelarán los filos contra los pais, los pais contra los filos matarán a los pais matarán a los filos. Eso se está viviendo ahora. Eso se está viviendo ahora. ¿Por qué? Porque la llegada de Jesús está perto. En cualquier momento viene Jesús a procurar su iglesia, a buscar su iglesia. No, yo no preciso congregar porque Dios me escucha. Estoy aquí en morada, Dios me escucha y vive bregando. Vive en la briga. Dios me escucha y está cachaseando. Dios me escucha y está haciendo los chatos, está haciendo los malos delante de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser Dios que te esté escuchando si tú estás brigando? No puede ser Dios. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Entonces, tienen que ser, como lo fala la Biblia, mira que te mando que sean valientes. Valientes a aquella persona que toma una determinación en su vida y fala, sí, verdad, Jesús, voy a entregar mi vida a ti.
que me termine de falar que soy doido, que soy loco, que soy aquello, voy para la iglesia. No me interesa lo que falen. Mi vida va a ser para ti ahora. Pero el ser humano es muy difícil hacer eso, ¿verdad que sí? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen lutas. Son lutas espirituales. Son lutas. Porque nada más Satán va a querer que usted se vaya a ir para la iglesia. No, no quiere eso. Él lo que quiere que usted viva aquí como una prisión, brigando, haciendo lo malo, amaldizuándose unos con los otros. Eso es lo que quiere él. Entonces la disposición está en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a congregar. Por aquí hay una iglesia por aquí perto que se llama Viva Agua. ¿Lo has escuchado? Por aquí perto de por aquí. ¿Tú lo has escuchado, pastor? Una iglesia que fica por aquí, perto. No sé si esta rúa o otra rúa. Tem mais de Se uma. llama Viva Agua. Creo que se llama esa iglesia. El pastor se llama Caley. Pastor Caley. Sí, no me lembro si por aquí perto por aquí. Por aquí hay bastante iglesia donde congregar. Lo importante es que falen del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más importante es eso. Jesús no va a venir por una placa. Jesús no va a venir por... Jesús viene por un povo. Un povo de verdaderamente cristianos, verdaderamente que entreguen su vida a Dios. Amén. Entonces, está en ustedes que pongan de su parte a congregar. Congregar. Quitar hermano pastor Cristian. Aqui a Assembleia de Deus é uma igreja muito boa também, né? Aqui pertinho aqui. A nossa igreja funciona na minha casa, que é lá no bairro da Tajuba 2, é um pouquinho mais longe, né? Para poder chegar lá tem que ter um carro, né? Mas também querendo aparecer lá, a gente só vai ter reunião agora só ano que vem, né? Mas querendo aparecer vão ser muito bem-vindos. Agora a gente vai ter um período de férias, né? Sí. Mas aí ano que vem a gente recomeça. Agora está falando que é importante congregar porque a igreja ela é uma extensão da família de Deus. Eu preciso estar junto da família de Deus. Um dá força para o outro, né? Um aquece o outro, um dá força para o outro, um ajuda o outro. E se eu estou distante da família de Deus, se eu não estou congregando, eu gosto de dar o exemplo da brasa do churrasco, né? Se eu pegar aquela brasa ali do braseiro, quando eu vou fazer um churrasco, eu pegar aquela brasa, ela pode estar pegando fogo, mas se eu pegar ela e colocar num lugar isolado, ela vai apagar. Assim somos nós. Se eu não congregar, se eu não participar de uma igreja, eu vou esfriando, daqui a pouco eu apaguei. É importante estar junto dos irmãos, né? A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom, então, disposição de vocês, disposição para que haya la paz en este hogar, para que haya paz. La paz de Jesús faló, la paz que hoy doy no es la paz como el mundo la da. Él da otro tipo de paz. Una paz benigna, de amor. Como falaba ahí la escritura que leyó ahora el pastor Ali. Una paz, solo la paz de Jesús. No la da como la da el mundo. Una paz diferente. Entonces, bom, yo voy a hacer una oración por la señora, ¿verdad? Isso. Voy a hacer una oración por la señora. Deus vai ser em você. Se você deixa que Deus vai em você. Tengo la fe, como fala la palabra de Dios, la fe es la certeza de la convicción de lo que no lo odiamos, pero lo acreditamos, que Dios va a hacer en você. Pero ya está de la disposición de você.